como combinado e o proposto, vamos refletir, segundo as Escrituras de Deus, como devemos reagir biblicamente a essas pragas, essas pandemias. E eu quero pedir que você abra em sua Bíblia, primeiramente em Apocalipse capítulo 6. Eu vou falar do capítulo 6 e depois nós saltaremos para o capítulo 8. Mas algumas considerações iniciais, elas se fazem muito importantes agora. Primeiro, é preciso que você entenda que o livro de Apocalipse, ele não foi escrito de maneira cronológica. As coisas que João relata nesse livro, elas não estão em ordem. Ele é um livro, na verdade, cíclico. São 7 sessões que João utiliza para falar as mesmas coisas. A mesma história ele conta 7 vezes, e a cada vez, a cada sessão nova, ele acrescenta novos detalhes nessa história. Então nós temos aqui no capítulo 6, por exemplo, nós temos a revelação de 6 selos. O 7º selo ele só virá no capítulo 8. O 7º selo, ele reabre uma nova sessão no livro de Apocalipse, que são as 7 trombetas. Então, para você entender bem a nossa conversa, é preciso que você tenha em mente que são 7 sessões paralelas. Elas não são cronológicas. Elas são paralelas e progressivas, porque a cada 7º selo, trombeta ou taças, a cada 7º desses exemplos ou figuras que João usa, abre-se uma nova sessão. Então, ao mesmo tempo que são paralelas essas sessões, elas são progressivas. Todo esse detalhe técnico é importante para o que eu vou falar mais adiante. Então, na primeira sessão do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a primeira série de 7, que são as 7 igrejas, os 7 candeeiros, né? A segunda sessão, do capítulo 4 ao 7, são os 7 selos. A terceira sessão, do 8 ao 11, capítulo 8 ao 11, nós temos as 7 trombetas. A quinta sessão, a quarta sessão, do capítulo 12 ao 14, nós temos uma tríade do mal, em que João vai fazer um interlúdio aí. A quinta sessão, do capítulo 15 ao 16, nós temos as 7 taças. A sexta sessão, do capítulo 17 ao 19, nós temos a derrota dos agentes do dragão. E a 7ª sessão, 20 a 22, a consumação de todas as coisas. Então, o livro de Apocalipse ele está estruturado dessa maneira, baseado no número 7, que era uma maneira de João escrever, metafórica, uma figura de linguagem para trazer as revelações que Jesus deu a ele. Por quê? Porque ele estava exilado na ilha de Patmos, sob dura perseguição do imperador. Então ele escreve com essa simbologia, até para que isso não fosse entendido pelos seus perseguidores. Então veja bem, meus irmãos, que toda essa movimentação em série de 7 que João utiliza aqui, elas caracterizam, todos esses acontecimentos caracterizam o que vai suceder desde a primeira dispensação, quando Jesus veio, até o seu regresso, a sua vinda. Então são visões de guerra, de fome, de morte, de perseguição, de juízo de Deus, tudo isso que João mostra nessa série de 7 que eu falei para vocês. Nós vamos nos ater apenas aos selos e às trombetas, porque aí é onde se concentra mais essas revelações sobre as guerras, as mortes, as pragas, as pestilências que irão acontecer. O importante de nós termos em consideração, meus irmãos, é que tudo isso é comandado pelo céu. Veja que João, ele, a partir do capítulo 6, ele vê a abertura dos selos feita no céu. Então, o céu está comandando a terra. Jesus é quem abre os selos. Então, vamos partir. Eu vou lendo
capítulo 6, à medida que eu vou explicando para vocês, mas por favor abra aí na sua Bíblia o capítulo 6 de Apocalipse, porque nós vamos para o primeiro selo. O primeiro selo é um cavaleiro branco. Observe aí, capítulo 6, verso 1 ao verso 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, alguns comentaristas, eles entendem que esse cavalo branco aqui, que representa o primeiro selo, ele é o anticristo. Nós temos 2 comentaristas que são muito conhecidos, que é o Adolf Paul e o Warren Wiersbe. Eles acreditam que é o anticristo. Nós temos também o William Barclay e temos alguns outros que entendem que esse cavaleiro branco são as conquistas militares. Temos Kistemaker e George Led, que acham que esse cavalo branco é a pregação do Evangelho. E nós temos o Hendrickson e Martin Lloyd Jones, que são insígnios comentaristas da Bíblia, que interpretam o cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. E é essa a nossa linha de interpretação. Por quê? Porque sempre que Jesus aparece, Satanás se agita e impetra a perseguição contra os filhos de Deus. Isso nós vemos não só em toda a Escritura, desde Abel e Caim, como também em toda a história da igreja, em todo esse período que nós vivemos. Veja bem que essas palavras, branco, coroa, saiu vencendo e para vencer, que aparecem nos versículos que nós lemos, elas só podem ser aplicadas a Jesus. Então, de fato, esse cavaleiro só pode ser Jesus. Além disso, a cor é branco. E branco está sempre ligado à retidão, à pureza, à limpeza, à santidade. Veja que esses versículos do capítulo 6, que indicam o cavaleiro branco, o cavalo branco com o seu cavaleiro, elas estão de acordo com Apocalipse 19, que é uma descrição fascinante de Jesus. Então, isso está também de acordo com o livro de Apocalipse, que diz que Jesus é vitorioso, Jesus é a sua igreja. O primeiro ato de interpretação que nós temos é esse. O selo se abre, o primeiro selo revelando Jesus, que abre os selos no céu, o céu comandando a terra, comandando tudo o que acontece na terra, e Jesus é esse primeiro selo, ele mesmo que é vitorioso, que veio para vencer e veio vitorioso. Vamos então para o segundo selo, uma vez entendido que o primeiro selo é uma revelação de Jesus Cristo. O segundo selo nos apresenta o cavaleiro vermelho. Vamos aí a partir do verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então aqui, irmãos, nós já começamos a perceber a revelação de Apocalipse a respeito de tudo o que nós temos vivenciado. Nós não podemos marcar uma data específica para esses acontecimentos. O fato é que eles sucedem desde que Jesus veio na sua primeira vinda. Desde sempre essas coisas elas acontecem e elas terão uma intensificação mais no final, quando Jesus estiver por vir na sua segunda vinda. Então observe que esse cavaleiro vermelho, ele no nosso entendimento representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos e também representa algo de guerra. Por que eu estou falando que esse cavaleiro representa a perseguição religiosa? Nós vamos perceber isso mais claro à frente, quando a alma dos mártires, o espírito dos mártires estão diante do trono e eles estão orando, pedindo que Deus faça justiça. Nós vemos que no contexto aqui de Apocalipse, os judeus perseguiam os cristãos, os romanos, depois nós tivemos a Inquisição da pré-reforma, depois nós tivemos a perseguição na pós-reforma, principalmente na França e na Inglaterra,
perseguição no nazismo, perseguição no fascismo, dura perseguição no comunismo contra os cristãos, perseguições atuais. Os estudiosos eles deixam isso claro, que o século XX ele teve o maior número de mártires da história do cristianismo. Então, esse cavaleiro representa isso por uma questão muito óbvia no texto. Observe que ele tem uma espada. Você observou que ele porta uma espada? A palavra grega aqui para espada é machaira, e era o cutelo sacrificador. Machaira era o cutelo que sacrificava a vítima, o animal. Então, o que o texto está dizendo é que esse cavaleiro veio para fazer sacrifícios, para produzir mártires. Haveria matança de verdade. A cor dele é vermelha, porque ele tem o poder de derramar sangue. Em grego aqui, vermelho é pyros. Pyros é fogo. Daí vem a palavra pira. Então é uma alusão clara à pira. Os cristãos no primeiro século, quando João recebeu essa revelação de Jesus, eles eram queimados vivos na pira. Nero queimou muitos cristãos para iluminar o jardim. Enquanto ele passeava à noite no seu jardim, os cristãos eram queimados vivos nas piras. Mas observe uma vez mais que foi-lhe dado esse poder, é uma permissão de Deus. Ninguém aqui do mal age por conta própria ou de maneira autônoma. O céu está governando. O coronavírus ele não é autônomo. O céu está governando isso. Então nós não podemos nos desesperar. Diz aí, irmãos, que a paz foi tirada da terra, os homens se matariam uns aos outros, onde não há paz, há guerra, porque o príncipe da paz foi rejeitado. Esse cavalo, então, ele representa, como se o cavaleiro, também um espírito de guerra. E é a experiência que nós temos vivido desde que Caim matou Abel. Então nós vemos aí os dois primeiros selos: o cavaleiro branco, que é Jesus, o cavaleiro vermelho, que é a perseguição religiosa, dentro da simbologia do Apocalipse, que também é judaica. Então essa interpretação, ela é a interpretação reformada, é a interpretação amilenista do livro de Apocalipse. Nós vamos para o terceiro selo, que apresenta o cavaleiro preto, a partir do verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi e eis o cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo, ele de maneira direta e assertiva, eu afirmo que ele representa a fome, a pobreza, a opressão e também a exploração. É o que a guerra produz tudo isso. O resultado imediato da guerra é a fome. Então a paz é tirada, não há mais livre comércio. O cavaleiro ele tem uma balança na mão, isso é comércio. Essa balança significa a comida racionada. Isso nós temos visto ao longo da dispensação da era cristã. Países, por exemplo, que a comida é racionada: Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Então isso acontece na África. Algo que nós não podemos pontuar na história, mas é algo que sempre aconteceu. A cor negra indica vegetação queimada, indica crise agrícola também. Veja que ele tem trigo, não falta o trigo, há o trigo aqui. Só que o trigo fica muito caro, uma comida que era barata e ela se torna cara. Veja que é preciso trabalhar. Para você ter uma medida de trigo, você tem que trabalhar e pagar 1 denário, que seria um dia inteiro, de trabalho para você comprar 1 litro de trigo. Então é um preço abusivo. Ora, nós já estamos vivendo isso. Aqui mesmo na nossa cidade, Caio, o gás já está em falta. Agora eu pergunto, será que é um desabastecimento? Ou é que o comerciante está escondendo o seu produto para encarecê-lo e poder vender por um preço que lhe torne mais rentável? Então, pode ser também isso, o desespero, a histeria, o que a guerra produz.
E obviamente que nós não estamos numa guerra bélica, mas estamos no meio de uma guerra ideológica. Nós estamos no meio de uma guerra econômica. É importante nós prestarmos atenção a isso. Quando o Caio falou da China, quem que está dominando o Brasil? Quem que está dominando o mundo? Isso não é teoria da conspiração. Então existe sim uma ideologia que quer dominar. Mas esse cavalo indica isso. Ele empobrece a população para alimentar uma família com cevada, a cevada era a comida dos animais, né? E agora as pessoas têm que se alimentar com essa comida. Agora, interessante nesse versículo, no versículo 6, é que a parte final dele diz assim: não danifiques o azeite e o vinho. O trigo e o cereal era a comida do pobre. O vinho e o azeite era a comida do rico. Então, que interessante, a pobreza ela não atinge a todos aqui, né? Esse cavaleiro, ele não impetra a pobreza a todos. O azeite e o vinho, que são produtos que revelam a vida regalada, eles não são danificados, eles são protegidos. Então, isso nos tem que levar ao terceiro selo, que é o cavaleiro amarelo. Verso de número 7. Está acompanhando aí? Então fica calmo aí, que depois que eu terminar o capítulo 6, na transição por 8, a gente vai dar 2 minutinhos para você beber água e ir no banheiro, tá bom? Mas vai acompanhando aí. Se tiver interessante, comenta nos comentários, divulgue essa conversa, esse bate-papo que nós estamos tendo. Pode ir mandando as perguntas também, que eu vou registrando aqui e depois eu passo para o pastor. Isso, por favor, exatamente. Faça as perguntas que no final eu vou responder. Você pode perguntar o que você quiser, não tem nenhum problema, porque eu vou responder também do jeito que eu quiser. Verso 7, o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. O inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade. Observe essa palavra, frise essa palavra, destaque aí, com mortandade, e por meio das feras da terra. Veja que a cada selo, as coisas vão ficando pior, elas vão ficando mais difíceis. Então, agora nós temos a figura da morte e do inferno. Morte e inferno, isso é pleonástico, ou seja, é uma redundância. Representa uma única realidade, morte e inferno. O cavalo, ele tem uma cor que é verde-amarelo, é uma cor enfermiça. O grego aqui, meus irmãos, e me desculpem incomodar vocês com essa parte técnica do estudo de Apocalipse, mas nós temos que recorrer a ela. O grego aqui para esse cavaleiro, que é amarelo, na verdade o grego é verde e amarelo, a palavra é chloros, daí vem a palavra cloro. Indica uma pessoa morta, indica a cor do defunto, e especialmente do defunto em decomposição. A palavra inferno aqui é Hades, que é traduzido como a região dos mortos. É interessante, veja a coerência com que João escreve, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. O Hades sempre vem atrás da morte, a sepultura sempre vem atrás da morte. A morte derruba a mim e a você no Hades. Então, o Hades, ele recolhe os mortos. A morte perde o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. Veja que esse cavaleiro, que representa a morte, né, ele tem cor de defunto, ele vem com a sepultura, ele vem com o inferno. Ele usa 4 instrumentos para matar. 4 instrumentos. Primeiro, a espada. Aí aqui já não é mais a machaira, mas é a ronfaia, que é uma espada para a guerra. Não é a espada cutelo de sacrifício, mas é a espada para a guerra. Não é a mesma espada do outro cavaleiro. Então trata-se de uma morte provocada pela guerra. Então ele usa a espada.
O outro instrumento é a fome, que é o subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transporte, falta de alimentos. E aí vem a palavra que eu pedi para você destacar aí na sua Bíblia: mortandade. Em grego é pestilência. O que nós estamos vivendo? Pragas, epidemias, pandemias, que geram pobreza. Por isso o nosso presidente está preocupado não só com a questão da saúde, que é deveras muito importante, mas também com a economia, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com isso. Veja que o texto é bem concatenado: pestilências, mortandades, epidemias que geram pobreza, fome e guerra. Guerra. A fome gera guerra, a guerra gera fome. Ela se retroalimenta. Então ele usa a espada, ele usa a fome, ele usa as pestilências ou mortandades, e ele usa bestas feras da terra, que despedaçam e degolam tudo. Uma clara referência ao Coliseu romano, onde os cristãos eram jogados lá para o puro entretenimento dos romanos e do imperador. Se você ler os escritores, os historiadores da era dos mártires, você perceberá que, Caio, a areia do Coliseu, ela se transformava num rio de sangue. De 2 em 2 horas tinha que ser trocado. Dado a violência, a virulência, a truculência com que os cristãos eram martirizados. Então este é o cavalo, o cavaleiro da morte, o cavaleiro amarelo, que representa o 4º selo. Vamos para o 5º selo, irmãos? Eu espero que você esteja desfrutando como nós estamos aqui. Tem sido uma alegria para nós estudarmos e prepararmos isso para os irmãos. Eu espero que você esteja tomando nota, participando, não se distraia. Jazinho eu termino aqui o capítulo 6, e aí a gente tem um intervalozinho para o capítulo 8. Vamos para o 5º selo, a partir do verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como igualmente eles foram. O 5º selo é o clamor dos mártires, meus irmãos. As almas dos que morreram pela fé e que estão agora no céu. Olha aí o verso 9. Estão no céu. Uma coisa que vamos digredir aqui um pouco. O que acontece quando a gente morre? Aqui está dizendo: nós ingressamos diretamente no gozo celestial e já há atividade. Veja que as almas, elas estão repousando, mas elas não estão inativas. Então essa doutrina do sono da alma, ela é herética à luz desse texto e de toda a Bíblia. Nós não ficamos dormindo no Hades esperando Jesus, a ressurreição. Veja que eles ingressam, eles já vão para a frente do trono de Deus, e eles estão fazendo o quê? Clamando pela justiça do Senhor. Olha que interessante. Então, veja que a abertura do 5º selo muda o cenário. Até o 4º selo, as coisas aconteciam na terra, agora elas acontecem no céu. O céu governando todas as coisas. Essas almas de pessoas mortas, que ainda não ressuscitaram, estão no céu, pedindo não por uma justiça pessoal, mas pela vindicação da glória de Deus. Veja que a pergunta deles, Caio, é uma pergunta intrigante. Eles não perguntam por quê. Por que eles foram martirizados? Por que aquilo aconteceu com eles? Por que eles foram parar no Coliseu? Nas piras de neve? A pergunta deles não é essa. Porque a pergunta de quem confia em Deus não é essa. A pergunta deles é: até quando?
Até quando Deus não irá fazer valer a sua glória? Eles recebem vestes brancas, representa retidão, santidade e alegria, porque eles estão no céu, lugar de bem-aventurança e de glorificação. E veja que eles perguntam para Deus até quando, e Deus responde: até que o número dos mártires se complete. Há um limite para essa enxurrada de injustiça. Há um limite para essas pragas, para essas pestilências. Há um limite para essas perseguições. Há um limite para a Nero. Há um limite para o comunismo. Há um limite para o ateísmo. Até que o número dos mártires se complete. Nós não sabemos que número é esse. Ele não está disponível a nós. Mas ele é citado aqui, ele existe. E provavelmente não se cumpriu ainda esse número. Quem sabe não será essa geração de crentes. Eu não sei. Talvez toda essa pandemia é para que se desencadeie de maneira sistemática e global uma perseguição à igreja. Você já parou para pensar nisso, cara? Que é possível? Então, quem sabe você acha que nós vamos ficar sem culto até quando os governantes quiserem? Não. A igreja na China, que não é oficial, se reúne em cemitérios, cavernas. Então, é importante nós pensarmos. Veja como Apocalipse está bem perto de nós. Vamos para o sexto selo. O sexto selo ele revela que o juízo chegou. Como eu falei para vocês, vai havendo uma intensificação. Não é? Do primeiro até o sexto, há um interlúdio para acontecer o sétimo selo. Não é? E o sétimo selo, ele abre uma nova sessão, que são as 7 trombetas. Então, o último selo é o selo que intensifica isso. E veja aqui que há uma intensificação. Verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Chegou o juízo. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolhesse como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o juízo. O juízo. Veja que o universo todo é abalado. Verso 12 e verso 14, né? Do 12 ao 14. Sol, lua, estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que nós consideramos cair sólido e firme, foi abalado. Foi abalado. As vigas de sustentação do universo estão cambaleando. A antiga criação está se desintegrando. Os homens, eles ficam em desespero total, verso 15 ao 17. E João menciona aqui 6 classes de pessoas que são descritas. Da mesma forma que há 6 classes de elementos abalados. Ele cita os reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre é a mesma coisa. Então são 6 classes de pessoas. Agora, interessante aqui, no juízo de Deus, do que eles estão fugindo, cara? Meu querido irmão, audiente, do que eles estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando? Do universo que está se convulsionando? Não, eles estão fugindo de algo muito mais terrível. O que é pior que coronavírus? O que é pior que câncer? O que é pior que a própria morte? O que é pior que o inferno, cara? A ira de Deus. Eles estão fugindo da ira de Deus. Eles estão fugindo de um Deus que está em juízo. Olha só o verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se?
Que forte isso aqui. Um Deus irado é pior que coronavírus. Deus irado é mais letal do que qualquer praga, irmãos. Tem gente aí falando, Jesus está voltando por causa do coronavírus. Não. Eu vejo aí o pessoal falando, o melhor está por vir. Apocalipse diz, o pior está por vir. O melhor já veio, que é Jesus. O pior está, você não sabe o que as trombetas vão revelar ainda. Eu só comecei. Então não deixe de ver aqui a explicação das trombetas não, viu? Não fique com medo não. Pode falar. É interessante também, pastor, que João aqui apresenta Jesus vindo com ira como cordeiro. O cordeiro que deu sua vida, que foi morto, que foi imolado, que por amor deu sua vida ao mundo, agora ele vem para trazer o juízo. Exatamente. Agora ele vem para trazer a ira. Primeiro o cordeiro veio para mostrar o amor, morrendo. Mas agora ele vem com a ira. Exatamente. Muito bom. Bom, o 7º selo, ele vai ser aberto somente lá no capítulo 8. João cria um suspense. Então, capítulo 7 é um interlúdio para criar em nós, leitores, um suspense. O que vai acontecer com o 7º selo? Então, até agora nós vimos 6 selos. O cavaleiro branco, que é Jesus, o cavaleiro vermelho, que é a perseguição, o cavaleiro preto, que é a escassez, a pobreza, a fome, o cavaleiro amarelo, que é a morte, o 5º selo, que é o clamor dos mártires, e o 6º selo, que é o dia do juiz chegou.